Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula deste canal. Hoje iremos falar sobre a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Primeiramente, temos que entender o que é a fosforilação oxidativa. Bom, podemos considerar a fosforilação oxidativa como a última etapa do metabolismo aeróbio para a produção de ATP. Esse processo vai produzir a maior parte de moléculas de ATP da respiração aeróbia e é impulsionada a acontecer após a chegada e a passagem de elétrons pela chamada cadeia transportadora de elétrons. Um outro ponto importante ressaltar seria o que é a cadeia de transporte de elétrons e como ela influencia na fosforilação oxidativa. Então, pessoal, de uma forma bem geral, podemos dizer que a cadeia de transporte de elétrons pode ser definida como um conjunto de complexos enzimáticos, localizados na membrana interna da mitocôndria, onde vai captar os elétrons, levando a um bombeamento de prótons H+, para o espaço intermembrana. Esse espaço intermembrana é entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria, de forma que o retorno desses prótons H+, para a matriz, acarreta a fosforilação de ADP e a formação de ATP. Para entendermos melhor o processo, temos que lembrar que ao longo do processo da degradação da molécula de glicose, temos a liberação de elétrons que são captados por carreadores como o NAD e o FAD, na forma de NADH e FADH2 quando são reduzidos. Estes carreadores têm a função de entregar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Nessa imagem, temos um esquema que podemos ver uma representação da membrana interna da mitocôndria com os complexos enzimáticos inseridos. Definidos os componentes, temos as proteínas, que são fixas na membrana mitocondrial, que são os complexos 1, 2, 3 e o 4. Uma informação importante é que os complexos 1, 3 e 4 são considerados bombeadores de prótons que é uma bomba para o espaço intermembrana. Além destes, temos duas proteínas móveis que conseguem se movimentar na membrana, que no caso é a ubiquinona, representada pela letra Q, e o citocromo C, que é representado por CIT-C. Bom, os elétrons chegam pelos carreadores de elétrons, de forma que o sentido do fluxo desses elétrons é em direção ao complexo 4. Resumidamente, podemos afirmar que o NADH entrega os elétrons para o complexo 1, se reoxidando a NAD. No complexo 1, ocorre um conjunto de oxidações e reduções envolvendo a flavina mononucleotídeo, que no caso é o FMN, e os centros ferro e enxofre, com transferência de elétrons para a ubiquinona, reduzindo este componente para ubiquinol, que no caso é representado pela sigla QH2. É interessante notar que a passagem de elétrons pelo complexo 1 faz com que este bombeie prótons H+, para o espaço intermembrana. De maneira semelhante, o FADH2 pode entregar seus elétrons no complexo 2 com uma série de passagem de elétrons envolvendo também centros ferro e enxofre e transferência final para a ubiquinona, reduzindo este componente para ubiquinol, representado por QH2. Este complexo não bombeia prótons para o espaço intermembrana. O ubiquinol, representado por QH2, reduzido pelo complexo 1 ou pelo complexo 2, entrega seus elétrons ao complexo 3, sendo reoxidado à ubiquinona, que é representado pela letra Q. A partir de uma série de óxido-reduções, os elétrons são transferidos para o componente móvel citocromo C. Este complexo consegue bombear prótons para o espaço intermembrana. Por fim, o citocromo C entrega os elétrons para o complexo 4, onde ocorrem óxidos-reduções.
sendo o aceptor final de elétrons o oxigênio. Após receber os elétrons, o O2 é reduzido à água. Além disso, observamos a passagem de elétrons para o espaço intermembrana. Como podemos notar nesta imagem, os prótons H+ foram acumulados no espaço intermembrana, gerando o chamado potencial eletroquímico, graças à passagem de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons, e, consequentemente, bombeamento e acúmulo de prótons no espaço intermembrana. Estes prótons têm uma tendência a retornar para a matriz mitocondrial, levando à fosforilação oxidativa propriamente dita. Essa etapa depende da ATP sintase, que já está localizada na membrana interna. O retorno dos prótons acontece justamente por meio desta enzima, de forma que o acúmulo de prótons gerado leva a uma tendência do retorno espontâneo destes prótons para a matriz. À medida que os prótons retornam, a ATP sintase fosforila o ADP com o fosfato inorgânico PI, formando a molécula de ATP. Para finalizar o nosso entendimento, podemos falar um pouco sobre saldo. O saldo completo de ATPs na fosforilação oxidativa é 30 ou 32 ATPs, considerando tudo o que foi produzido anteriormente na glicólise e no ciclo de Krebs. O número 30 ou 32 é definido pelo sistema de lançadeira, utilizado para entregar os equivalentes de elétrons dos NADH gerado na glicólise para a mitocôndria, considerando que a membrana é impermeável ao NADH citosólico. A passagem de elétrons pela cadeia de transporte de elétrons é um processo essencial para a fosforilação oxidativa e a geração de maior parte de moléculas de ATP. Finalizamos aqui o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!